Buenas, gurizada! Hoje nós estamos aqui para falar de costura. Se eu sou costureiro? Não. Se eu já costurei? Já tentei. Hoje vai começar a nossa saga da capota do bug. A gente tem um bug, que a gente já vai mostrar em seguida, e o nosso bug não tem capota, ou seja, se tiver chovendo a gente se molha, se tiver sol a gente pega sol. Eu não ia gravar esse vídeo, eu comecei já a fazer, vocês podem ver, já tem tecido esticado aqui. Mas o que acontece? Como eu falei, eu não sou costureiro, mas eu já costurei há algum tempo atrás. Minha avó é costureira, tinha máquina em casa e eu já costurei. Só que quando eu fiz alguma costura na vida, era uma costura reta. Então eu fiz, na verdade, uma capinha assim de espuma que ia aqui atrás no bug para a pessoa sentar. Só que aí eu comecei a fazer a capota aqui, e a capota ela consegue ter vários formatos junto, inclusive curvas que se coincidem. E aí eu fiz um primeiro molde ali, uma lona que eu tinha um pedaço aqui, e vi que deu um desastre. Procurei algum material na internet, não achei muito material sobre costura em curva. Um amigo me deu a dica de comprar esse TNT, que é um tecido barato e fácil de grampear ao invés de costurar. Vim marcando onde ele precisa ser cortado, onde ele franze. Então é o que nós vamos fazer agora. Vocês vão acompanhar do processo. A minha ideia é começar por esse molde em TNT, para depois poder fazer na lona direto. Tomara que dê certo. Então aqui, pessoal, já dei uma acelerada aí pra gente fazer pelo menos esse canto, porque é o canto mais complicado de fazer. Aqui, ó, eu vim usando fita, e aqui eu usei grampo de escritório. Aqui já dá pra ver direitinho, ó, um problema que aconteceu, ó. Tá vendo que ele, quando eu estico o pano para todos os lados, ele está esticado, porém a curva aqui está solta. Isso significa que esse ponto aqui, ó, tem que avançar um pouquinho mais do que eu coloquei. Mas esse acerto agora eu vou fazendo, eu consigo vir regulando certinho para ficar dentro do que eu quero. A gente deu como definido o nosso molde aqui, e a gente está com pena de tirar ele do lugar, a gente está com medos e receios. O que eu fiz até agora aqui? Aqui eu comecei usando fita crepe, né, para não estragar a pintura, para fixar bem no TNT. A gente vai sobrepor agora um outro pano e marcar certinho aquilo que a gente julga ser a peça de trás e a peça lateral. Aí com essa peça lateral aqui eu vou testar ela quando eu cortar uma nova, vou tentar colocar no outro lado que eu não fiz ainda, vou espelhar, ver se ela é exatamente igual. E aí, se tudo der certo, eu já vou ter o meu fundo e as minhas duas laterais prontas. E o toldo em cima, ficando faltando só as duas portinhas. Então a ideia agora a gente vai colocar, marcar, cortar as peças, aí eu vou costurar elas e vamos tentar vestir. Ela acaba cedendo um pouco quando a sapata empurra, e aí é bom ter um desconto a mais, digamos assim.
outro dia ali que eu tava testando a máquina de casa de noite, que tava silêncio no churrasco de gato, e eu comecei a fazer barulho na máquina. Esse barulho de começar e dar o retrocesso, no final dá aquele barulhão da máquina, a pouco dá o retrocesso de novo e aí corta. E me lembrou a minha infância. Lá na avó. Era uma coisa que eu nem lembrava, assim. Mas quando deu o barulho, eu lembrei da gente estar na casa dela lá pra dormir, porque eu, sei lá, o pai e a mãe saí. E ela tá costurando assim de noite. E é aquele barulho do pai. Então a bainha tá feita. Agora nós vamos juntar todo e o fundo ali. Vamos ver o que vai acontecer na curva, se vai dar tudo certo. Isso não é bom. Eu tenho um defeito. Eu sou muito detalhista. Eu acho que eu já falei isso em entrevista com o emprego. Que vergonha. Acho que eu já falei. Acho que já. Todo mundo fala, na real. Ou perfeccionista ou ansioso. Perfeccionista. Eu sou perfeccionista e sou muito com pau colorado. Hoje é um novo dia, a gente já está com a capota feita toda a parte lateral traseira e o todo. Hoje eu mostrei na última imagem. E hoje eu vou partir para os grampos, os botões. Quando foi pintado aqui o bug foi chapeado, foi feita a tapação dos furos, né? Então agora eu vou refurar para colocar esses botões de pressão assim. É um furo e ele vai com um rebite pop desses de alumínio. Que eu quero poder esticar a minha lona aqui, marcar a bainha dela, já colocar os botões para começar a moldar ela. E aí por último eu vou deixar para colocar os grampos aqui do para-brisa, que aqui eu estou deixando sobrar. Por último eu vou vir e vou cortar aqui. Quando tiver tudo preso lá eu puxo aqui, marco e coloco esses grampos. Já fiz a bainha da lateral. E aqui a portinha é a parte que eu tô julgando se é mais fácil, tô deixando por último, né? Porque daí com ela toda esticada eu consigo deixar bem fino. Então, vamos colocar para rodar um time-lapse aí e vamos de novo no trabalho. Aparentemente deu tudo certo nos recortes, a gente já fez toda a bainha na volta e eu vou começar colocando os botões de pressão aqui atrás. A ideia é colocar um sim, um não, para vir esticando. O botão é esse botão aqui, que é um botão de pressão. O botão ele é colocado numa prensa que eu tenho própria para ele, né? A gente faz um furinho na lona, então entra um lado assim, o outro em cima e a gente prensa. Esse botão ele fica assim, ó, que aí a capota vai entrar e apertar assim. E aí quando tu quer tirar aqui, tira fora. Então eu vou marcar o primeiro para a gente poder esticar bem ela aqui e colocar esse botão. Agora nós vamos colocar o visor. Aqui eu marquei com giz na lona para eu poder vir agora com o cristal e largar em cima. Então dá para ver aqui que eu marquei já o cristal com a caneta. Eu deixei uma sobra, né, entre a marcação do cristal e a da lona, que é justamente para depois, quando a gente cortar a lona preta, poder fazer uma bainha de acabamento. Eu já dei uma pesquisada como costurar esse cristal. Pelos vídeos que eu vi, o pessoal indica colocar uma fita dupla face, e aí eu venho e colo o cristal na lona, sem ter cortado ainda a parte preta, né? Colo com a fita dupla face, coloco os alfinetes, né, seguro ele e faço a primeira costura. Então já está costurado na lona.
ficou bem direitinho, bem esticadinho. Agora eu vou colocar no carro porque pelo lado de cá eu consigo agora enxergar a minha linha de costura. E essa linha eu sei que eu posso abrir a janela dessa linha para dentro. Então agora no carro eu vou ver se a minha linha ficou bem retinha e aí eu vou marcar uma margem para daí cortar a lona preta, dobrar ela e fazer uma bainha de acabamento, e aí vai ter mais uma costura pegando os 3 plásticos. Embora essa linha tenha ficado torta ali, o que realmente vai se enxergar depois de pronto é a linha do transparente. Então o que eu estou pensando? Estou pensando em abrir reto aqui agora, remarcar. Agora eu marquei aqui a moldura do para-brisa na frente, né? Eu tinha deixado aquele excesso para poder acertar, para esticar bem a lona. Marquei ela aonde ela pega no para-brisa e a bainha. Então agora nós vamos cortar, fazer a costura, colocar os botões e já vamos ter a capota no lugar. Tá marcado e aparentemente deu tudo certo. Só costurar e colocar os botões. Então agora, pessoal, já passei a linha aqui na lona, colei a minha duplagem de lona em cima do PVC. E agora que eu vou fazer, eu tenho usado bastante cola instantânea aqui. Como isso aqui é tudo plástico, né, sintético, essa cola pega bem, pega rápido. E eu uso ela só como se fosse um alfinete líquido, uma cola. Então eu pingo ela assim, acerto aqui o zíper do jeito que eu quero e depois passo a costura. Isso aí tá me ajudando bastante, porque uma das coisas que eu não tenho, por não trabalhar com isso, não tenho prática, é o alfinete, o alinhamento do pezinho da máquina. Como é que ia ficar. E o resultado